Aê, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo especial. Eu vou falar, olha, tá fazendo menos 1 grau, hein? Tá frio, hein? E eu não sei se no vídeo vai aparecer aqui no canto aqui, ó. Tá saindo água, tá vendo? É pra não congelar a pista. Deixa eu até diminuir um pouco a velocidade aqui. É pra não congelar, tá nevando. Eu não sei se dá pra vocês verem que aqui na frente aqui tudo é neve caindo. Eu tô levando um pouco de neve pra passear, aqui ó, neve aqui pra passear. E ali ó, todos os esguichos que fica jogando água. Dizem que é água salgada isso aqui, que é pra não congelar a pista, pra não juntar neve. E em cidade que tem isso, cara, você pode ter certeza que é cidade que neva demais. Que ali depois de Xiga ali, ó, depois de Gifu, na verdade, em Haiti já não tem isso não. Já não tem esse preparo todo não. Mas ó, assim eu acho que dá pra ver melhor. O bom é que vai lavando a lateral do carro, né? Lava a roda do carro, vai lavando a lateral do carro. Enfim, mas vamos ao assunto, que o assunto é Corinthians. O assunto é Corinthians. Vi muita gente falando do Corinthians, muita gente que criticava o Corinthians agora elogiando o Corinthians. Ah não, mas olha o time do Corinthians, olha isso do Corinthians, ó. Cara, eu posso falar porque eu acompanhei a arrancada do Corinthians, que não era nem pro Corinthians estar nessa Copa do Brasil. Ninguém botava fé que o Corinthians ia chegar nessa Copa do Brasil. Foi graças à arrancada do ano passado, aquelas 8 vitórias seguidas. Eu acompanhei, eu fiz vídeo, acompanhei. Esse foi o ano que eu mais acompanhei o Corinthians, hein? Por mais que eu não fiz vídeo aqui no canal, por mais que eu não tenha gravado bastante coisa aqui, esse foi o ano que eu mais acompanhei o Corinthians, mais assisti jogo do Corinthians, mais que eu passei raiva. Nossa, desanimou, hein? Teve momentos que, cara, time preguiçoso, mas é culpa da direção, né? Nossa, a direção do Corinthians, eu não sei qual é a pior, do Corinthians ou do São Paulo, mano. Eles estão ali disputando ali. O São Paulo teve o negócio do camarote, né? O negócio do camarote, o bagulho dos carros lá, que 12 carros do São Paulo tá com os dirigentes lá, não tá no clube. O escândalo do São Paulo, escândalo de venda de jogadores, alguma coisa assim, cara. Nossa, São Paulo tá... Mas não podemos esquecer que além de tudo que aconteceu com o Corinthians, com a presidência do Corinthians, que o presidente que sofreu impeachment, voltou, saiu de novo. Ó, eu cantei essa música no estádio, hein? Ó o TDAH batendo. Mas enfim, também teve o escândalo do roupeiro do Corinthians, que desviou não sei quantos mil uniformes. O Corinthians chegou a jogar contra o Fluminense sem uniforme branco. O Corinthians teve que entrar em um acordo com o Fluminense para poder jogar de preto, porque o Corinthians não tinha uniforme branco suficiente. Cara, o Corinthians também passou por uns perrengues que eu espero que a Copa do Brasil não dê uma maquiada no interno ali do Corinthians, ali em questão de presidência, em questão de administração, cara. Não é à toa que o Fabinho Soldado até saiu, né? Praticamente ele que montou esse time. E o Memphis deu uma declaração também já pós-título, que realmente é uma declaração de tipo, ganhando ou perdendo, é isso que eu vou falar. Que ele perde para as pessoas que estão prejudicando o time, que não estão deixando o time crescer. Mano, porque não é possível, velho. O Corinthians era para estar do tamanho do Flamengo. O Corinthians era para ser tão forte quanto o Flamengo, financeiramente falando. Não era para o Corinthians estar fundado nesse déficit, não. Enquanto, se eu não me engano, a dívida do Corinthians aumentou em mais de 300 milhões nos últimos 2, 3 anos, nos últimos 2 anos de 300, 400 milhões, a do Flamengo diminuiu 300 milhões, cara, a dívida do Flamengo. E sem falar que o Flamengo teve uma receita absurda. Então realmente eu espero que esse título da Copa do Brasil não faça com que essas pessoas que estão prejudicando o Corinthians ficar mais tempo no Corinthians, que realmente tenha alguma mudança.
Mas enfim, vamos falar de futebol. Vamos continuar falando do Corinthians. Vamos falar de coisa boa, né? Cara, e ó, e o Hugão, hein? Agora todo mundo quer. O Hugo é goleiro de seleção brasileira. O Hugo é goleiro tem que estar na Copa do Mundo. E eu vou falar pra você, tem que estar na Copa do Mundo sim. Não acho como titular, apesar que eu não gosto do Alisson. O Alisson é um bom goleiro, mas ele não é um goleiro milagreiro. Na hora que precisa, na hora que precisa o Alisson não corresponde. A Copa de 2018, aquele chute do De Bruyne, porra, dava pra ter pego. Dava pra ter pego o Alisson. Ainda tem até um meme que fala, se o Casco tivesse no gol naquele dia lá, eu pegaria. Eu acho que daria pra pegar. Não é uma defesa fácil também, mas pô, pra um goleiro de nível de seleção tem que pegar aquela bola. Olha a defesa. Mas não quer comparar o Alisson com o Courtois, mas olha a defesa que o Courtois fez naquele chute do Neymar. O Neymar deu aquela colocadinha no ângulo, mano, ele foi buscar. Entendeu? Eu acho que o Alisson poderia fazer melhor e ele nunca fez, cara. Ele nunca foi um goleiro que fez milagre. Então, em questão de goleiro, eu levaria o Hugo, mas eu também não deixaria o Hugo como titular, não. Mas eu levaria o Hugo. O Brasil tá mal de goleiro, né? Enfim. Todo mundo falando do Hugo. Teve aquela foto, o jogo contra o Cruzeiro, que ele catou o pênalti lá, o pênalti do Gabigol, que o Cássio tava indo se ajoelhar assim, né? O Cássio tava ajoelhado assim, tiraram a foto assim do Cássio olhando a defesa do Hugo, mano. Realmente, pra corintiano é muito simbólico, né? É o passado vendo que o futuro tá em boas mãos. E eu espero que o Hugo fique bastante tempo no Corinthians. Parece que já tem rumor que o Milan tá de olho no Hugo, né? O Milan já tá querendo contratar o Hugo. Eu espero que não vá, espero que continue no Corinthians. Ou vai ser banco lá no Milan, né? Porque o Manhã lá no Milan lá tá catando pra caramba. É um bom goleiro também. Outro que jogou muito, Mateuzinho. Mateuzinho jogou muito essa Copa do Brasil. O Mateuzinho jogou bem esse ano. Cara. Eu ainda acho que ele dá umas dormidas assim na marcação, assim. Eu acho que ele não é muito bom na marcação, mas apoia bastante o ataque. Tem um bom passe. O Mateuzinho tem um bom passe. Aquele no jogo da final da Copa do Brasil, aquele lançamento que ele faz pro Yuri Alberto, cara. Visão de jogo. No segundo gol, depois da jogada do Bidon. Que jogadaça do Bidon, hein? Que o Bidon dá aquele drible no jogador do Vasco lá. E o passe que ele dá pro Mateuzinho. O Mateuzinho já pega, carrega um pouquinho, já mete uma infiltrada pro Yuri. Cara, o Mateuzinho jogou muito, cara. Por mais que eu ainda acho que ele dá umas pichotadas defensivamente, eu gosto bastante dele. Gosto bastante do Mateuzinho. André Ramalho, cara. O André Ramalho que tava sendo minha grande decepção esse ano, porque o ano passado eu falei tão bem do André Ramalho. Eu lembro que eu fiz o vídeo, eu lembro que eu nem sabia quem ele era. Eu falei, tem um zagueiro lá no Corinthians lá, eu acho que é André Ramalho alguma coisa, que era bom no passe, tinha uma visão de jogo assim, tipo aquele zagueiro que pega a bola assim e levanta a cabeça, sabe? Esse ano tava mal pra caramba o André Ramalho, errando muito passe, errando marcação, né? Tô que foi pro banco. Não sei se estava machucado ou se era só queda de rendimento mesmo. Mas realmente, nos últimos jogos da Copa do Brasil, os dois jogos contra o Vasco. Os dois jogos contra o Vasco ele jogou bem. No Paulistão contra o Palmeiras ele jogou bem também. Ainda quer dizer, nem entrou em campo, mas eu acho que sim, eu acho que ele entrou em campo sim. Ou foi no Brasileiro? O Corinthians ganhou 2-0. Tem um jogo que o Corinthians ganhou que ele fez o gol, agora eu tô... Não foi na final do Paulistão, foi no Brasileiro.
Corinthians ganhou 2-0. Eu acho que ele fez o gol de cabeça. Então, ou foi na Copa do Brasil mesmo? Cara, olha, agora eu confundi tudo, hein? Mas enfim, o André Ramalho não tava bem. Fez um jogo ou outro bem. E no final ali tanto contra o Cruzeiro quanto o Vasco, pra mim ele jogou bem. Poderia ter sido melhor. Tem uns momentos ali, erro de marcação ali que eu não sei, mano, é uma falta de atenção que dá nos jogadores do Corinthians, na zaga do Corinthians, assim, que faz passar raiva, porque você fala, cara, como o zagueiro não tá concentrado, cara, como o zagueiro não tá esperto num lance desse, você tem que estar esperto, pô, você tem que estar toda hora ligado, não pode dar essas desligadas. Gustavo Henrique, cara, Gustavo Henrique é um zagueiro que eu não gosto, é um zagueiro que eu critico, mas, pô, jogou muito, hein? Jogou muito. Foi guerreiro. Eu não gosto dele porque eu acho que ele é um zagueiro muito lento. Muito lento. Se eu não me engano, tem um vídeo que eu falo dele, que o cara lançou, ele tava na frente do cara e ele perdeu na corrida. Eu não lembro contra quem foi, eu não lembro contra que time foi, mas eu acredito que eu já falei do Gustavo Henrique aqui, mas bom zagueiro, zagueirão que não brinca em serviço não, cara. Jogou bem. Esse ano ele salvou na zaga. Não muito difícil, né, com o André Ramalho em baixa. E de vez em quando quem entrava ali do lado dele era o Félix Torres, né? Então, cara, não tem como ser pior que o Félix Torres, né? Pelo amor de Deus, cara, que jogador ruim. Já fiz vídeo dele já também falando da final da Copa do Brasil, da final do Paulistão, que ele fez de tudo pra estragar a final do Corinthians. E desde o primeiro jogo que eu assisti do Corinthians, eu falei, mano, tem não sei se é lateral, zagueiro ruim pra caramba, jogou do lado. Vocês lembram, quem assistiu aqui lembra, que eu sempre falei do Félix Torres, ruim pra caramba. E depois que eu descobri que o Corinthians gastou uma nota nele, né? Você é doido. Enfim. Qual outro jogador que dá pra elogiar bastante também? Bidu na esquerda jogou bem. Bidu pra mim é um jogadorzinho. É um jogador assim que não muito bom, não muito ruim. Breno Bidon jogou muito, joga muito. O lance do gol dele, que ele dá aquele drible, mano, o cara do Vasco vai pra dar um chutão nele, mano. Ele tem toda uma rasteira ali que o pé do cara foi na altura do joelho. Se fosse qualquer outro jogador, eu acho que pediria falta. Iria cair ali no meio de campo ali, ia pedir uma falta pra amarelar o jogador do Vasco. Cara, ele continuou o lance, mano. Tá vendo, Neymar, como às vezes é bom você continuar um lance sem querer cavar uma falta? Pode acontecer isso. Não só pro Neymar, né? Eu falo Neymar porque o Neymar é doidinho pra cair ali no meio de campo. Mas qualquer outro jogador, cara, vai pra cima. Entendeu? Não precisa ficar querendo falta o tempo todo. Que bom que ele preferiu continuar o lance. O Bidon jogou muito. Deixa eu ver. Quem mais? O Maicon. O Maicon é meio estranho, cara. Ele é um jogador. Eu acho ele um jogador bom. Desde a primeira passagem dele do Corinthians, que ele fazia a dupla ali com o Gabriel. Pra mim ele sempre foi bom. Mas eu não sei, mano. Às vezes ele some. Às vezes ele erra o básico. Difícil, Maicon. Mas é um jogador de elenco ali. Um jogador bom pra fazer o básico. Um jogador 6. Se for pra dar nota assim, eu dou um 6 pro Maicon. 8,5 pro Hugo. Às vezes uns 9. Pro André Ramalho, muito 6, muito 6,5. E alguns 8.
Gustavo Henrique, pô, 7. Esse ano eu dou 7 pra ele. E alguns jogos até 9. Eu acho que foi contra o Cruzeiro, que ele se jogou, foi contra o Vasco. Eu acho que foi contra o Cruzeiro, que foi aquele voleio que o atacante do Cruzeiro deu, que o Hugo fez uma defesaça no contrapé, rasteiro, mano. Ele fez a defesa e no rebote o Caio Jorge, ou foi o Gabigol que foi pegar o rebote, e o Gustavo Henrique chegou travando. Então, cara, 7 pela temporada e em alguns jogos ali 8, 9 pro Gustavo Henrique, cara. Principalmente nesse jogo contra o Cruzeiro. Nesse jogo contra o Cruzeiro eu dou 10 pro Hugo, tá? Óbvio. Deixa eu ver quem mais. Bidu ali na esquerda, um 6 também, Maicon 6. Putz, Martínez e Carrilho, mano. Martínez e Carrilho. Difícil, hein? Difícil também porque são dois jogadores bons, com bastante qualidade, bastante técnica, mas não sei também, eu não sei se é a bagunça do Corinthians, eu não sei se às vezes o Corinthians deve pra eles e eles falam assim, esse jogo eu não vou jogar não. Esse jogo eu vou jogar. Porque, mano, parece que tem jogos também, igual o elenco todo do Corinthians é assim, né? Mas eu acho que esses dois é o que reflete mais. Tanto o Martínez quanto o Carrilho, eu acho que é o exemplo, assim, de tipo, esse jogo eu vou jogar bem. Porque quando eles jogam bem, o Corinthians joga bem, cara. Apesar que quando eles não jogam bem e depende dos outros jogadores, o Corinthians joga bem também. Mas eles ali, que quando estão mal, é perigoso. Eu acho perigoso, porque acho que eles afetam bastante a parte de criação do time. E às vezes eles fazem uma falta boba. Enfim, pros dois eu dou uns 6,5, 7. O Carrilho, eu sempre tenho dificuldade de saber quem. Eu sempre confundo os dois, eu não sei quem que jogou. Os dois jogaram no final. Eu acho que o Martínez não jogou o segundo jogo. Ou foi o Martínez? Enfim, eu confundo os dois, tá? Mas pra mim é um 6, 6,5 ali. Tá bem dado pra nota dos dois. São bons tecnicamente, poderia render mais. Eles poderiam render bem mais. Velhões também, né? Deixa eu ver quem mais ali. Vou deixar pra falar do Memphis mais pro final. Pera aí, que agora... Caramba, já 16, quase 17 minutos 18 minutos de vídeo já, você é doido. Era pra ser um vídeo especial e rápido. Falar mais de quem do Corinthians ali. Cara, Vitinho, hein? Vitinho foi um bom reforço pro Corinthians, hein? Eu não sei porque não jogou mais. Eu acho que ele poderia ter jogado mais. O Thales Magno, eu ia falar Magno Alves. O Thales Magno. Cara, não sei o que acontece com ele. Não sei o que acontece com ele. É um jogador que talvez não deve treinar bem, porque o técnico não coloca ele. E às vezes quando entra bem, entra mal. O ano passado, começo desse ano, tudo que ele entrava bem. Que até pensava, pô, mano, como um jogador desse não é titular, cara? Como um jogador desse o técnico não encaixa ele no time? E no final mostrou o porquê, né? Que, cara, jogou mal, mano, mal. Teve um jogo no Brasileiro. Acho que foi um jogo do Campeonato Brasileiro. Tá, tudo bem que no Brasileiro o Corinthians não tava brigando por nada, mas eu acho que foi o último jogo que ele catou a bola, ele poderia ter passado, ele chutou e errou. E tipo, nem sentiu. Errei mesmo e
descompromissado, sabe? Eu não sei se ele desanimou com a chegada do Vitinho, que depois que o Vitinho chegou, quem sempre entrava ali era o Vitinho. Pode ter sido, não sei. Mas o Vitinho é um jogador que eu também não entendi como ele não foi titular. Acho que tinha muitos jogos ali que ele poderia ter jogado ali na esquerda ali, jogar o Memphis um pouco pro meio, o Yuri Alberto, ou o Memphis mais fazendo uma dupla com o Yuri no ataque, do lado esquerdo o Vitinho, e do lado direito ali poderia deixar o Breno Bidon mesmo, junto com o Mateuzinho ali subindo ali, revezando ali. Bom, acho que o Dorival foi campeão da Copa do Brasil, né? Então ele sabe mais. Mas acho que o Corinthians poderia ousar mais. Yuri Alberto, cara. Yuri Alberto é um grande ponto de interrogação, cara. Ele é um grande ponto de interrogação. Já falei bem do Yuri Alberto aqui, já falei que é esforçado, já falei que ele perde uns gols feitos. Cara, o ano passado jogou muito, ele jogou muito. Esse ano se machucou bastante esse ano, né? Perdeu muito gol esse ano, até as pessoas voltaram a brincar falando que esse é o Yuri Alberto verdadeiro, o Yuri Alberto voltou ao normal. Cara, o Yuri Alberto é aquele jogador que você não sabe se ele é um jogador ruim com sorte ou se ele é um jogador bom com azar. Eu acredito que ele é um jogador bom com azar, cara, que às vezes dá sorte, então, entendeu? Que ele é bom, o Yuri Alberto, ele é bom. Perde uns golzinhos aqui, igual na final da Copa do Brasil, que ele poderia ter matado o jogo contra o Vasco lá, que ele saiu cara a cara goleiro. Mano, ele isola. É que você para e pensa, caramba, mano, como é esse jogador profissional? Como esse jogador joga no Corinthians? E depois ele faz o gol que fez naquela matada que ele deu no lançamento do Mateuzinho. Tudo bem que ele matou e o goleiro colaborou, tá? O goleiro colaborou. Aquela matadinha que ele dá, que é aquele domínio que ele bota muito na frente. Pô, o goleiro tem que sair naquela bola, velho. Eu, como goleiro, mano, tem que sair naquela bola, tem que sair abafando o atacante. Porque eu acredito, se o goleiro sai no momento do domínio ali, na hora que o goleiro viu que o Yuri Alberto colocou muito na frente, se ele saísse, eu acho que ele ia conseguir abafar o lance. Talvez, não é certeza, mas eu acho que talvez o Yuri Alberto não ia conseguir fazer o gol, não. Só se o Yuri Alberto conseguisse dar um totalzinho pra encobrir o goleiro, ou dar um totalzinho pra driblar o goleiro. Mas aí, cara, aí exige muita habilidade do Yuri Alberto. Exige muita habilidade do Yuri Alberto. Não que ele não tenha capacidade. Ele já fez muitos golaços já, cara. Mas esse ano do Yuri Alberto eu dou uns 7 com alguns 8. Uns 7 com alguns 8. E tirando a final, né? Final, um gol e uma assistência, cara, é 10. É 10. O primeiro jogo lá teve a discussão dele com o Mateuzinho, que eu não entendi muito bem também. Mas depois falaram que era coisa de jogo, tava de cabeça quente. Então, gosto muito do Yuri Alberto, cara. Gosto bastante. Eu acho que ele é a cara do Corinthians. Eu acho que ele é a cara do Corinthians. Eu acho que ele é o atacante ideal pro Corinthians. Tem muita raça. Isso é uma coisa que não dá pra criticar nele. Tem muita raça. Tá sempre correndo, tá sempre se esforçando, tá sempre, cara, batalhando. Perde gol, perde os lances, ok, mas sempre é aguerrido, cara, sempre é aguerrido, e isso é uma qualidade que é pra enaltecer, porque tem muito jogador que não tem, cara, muito atacante aí que não tem. Eu gosto bastante, espero que ele fique no Corinthians, cara, espero realmente que o Yuri Alberto fique no Corinthians. Eu, assim como o Hugo, eu levaria o Yuri Alberto sim pra Copa do Mundo.
Não tem atacante. Desculpa, entre Yuri Alberto e Vitor Roque, eu prefiro o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é aquele jogador que às vezes vai perder o gol na cara do gol, mas é aquele cara que pode fazer o gol decisivo também. E eu não vejo isso no Vitor Roque, cara. Não vejo isso no Vitor Roque. Não vejo isso no Vitor Roque. Então, pra mim, eu levaria o Yuri Alberto pra Copa do Mundo, sim. Tem gente que fala em levar o Neymar, mano. Pô, desculpa, não dá pra levar o Neymar. Não dá. Apesar que o Brasil não tem 10, né? Se o Neymar jogar de 10 ali, talvez até dê. Mas aí vai ter que armar um time pra jogar pro Neymar, né? Vamos ver como o Neymar vai sair nesse ano de 2026, né? Porque confesso pra vocês que me decepcionei com o ano do Neymar também. Não sou santista, mas como um jogador como um cara que gosta do futebol, que realmente, pra mim, o Neymar ali, depois de Cristiano Ronaldo e Messi, e depois de Messi e Cristiano Ronaldo, pra mim o Neymar era o melhor do mundo. O problema do Neymar é que, além do extracampo, que ele não se cuidava, né? Dentro do campo, eu acho que ele começou a provocar demais os adversários. E uma vez eu vi o Ronaldo falando acho que foi numa entrevista que o Ronaldo deu pro Romário, que ele fala que se fosse para dar um conselho pro Neymar, é pro Neymar sempre estar perto da área. E não lá no meio de campo, não lá buscando a bola lá na defensiva, entendeu? Porque ali os caras batem sem dó mesmo. Se o Neymar fizesse as coisas que ele fizesse perto da área, sempre com perigo, e os caras batessem nele, mano, ele ia expulsar muita gente. Mas não. Ele gostava de pegar a bola lá no círculo central lá e ficar fazendo a firula dele, e os caras batiam mesmo. Não tem como expulsar ali, entendeu? Então, eu acho que o Neymar sempre faltou essa maturidade, cara. Olha o tanto de água que tem aqui. Essa parte que neva bastante. Essa aqui eu acho que eu já tô entrando em Nagarrama. Nagarrama já é Xiga já. Depois de Suruga. E Kinomoto também. Eu não sei se eu tô em Kinomoto ou Nagarrama, mas essa parte que neva bastante, cara. Aqui neva mais que Fukui. Ó, as árvores estão todas brancas aqui, ó. Enfim, voltando. Então o Yuri Alberto, cara, um dos melhores jogadores do Corinthians. Um dos melhores jogadores do Corinthians. E por último, falar do Memphis, né, cara? Memphis jogou bem. É o jogador que escolhe o jogo pra jogar. Errado não tá. Vi muitos jogos ele perdendo a bola e não voltando pra marcar. Até que teve um jogo, eu não lembro contra quem, mas tem um vídeo que ele perde a bola e tipo, ele pede pra alguém ajudar a abafar o cara, né? Eu acho que é o Martínez. Eu acho que é o Martínez ou o Carrilho. Eu não sei. Eles não vão, mano. Eles não vão. Porque, tipo, eles falam assim, não, você que perdeu a bola, você que corre agora. E o Memphis correu, cara. E depois daquele jogo ali, que meio que os caras, entre aspas, deixou ele na mão ali, foi um jogo em Itaquera, que tipo, se o Memphis não corresse ali, ia ficar feio pra torcida, né? O Memphis correu. Meio indignado, mas ele correu. Ele levantou e foi correr. Aí sim o time do Corinthians começou a compactar, né? Então o Memphis é bom. Isso ninguém duvida, né? Isso não é novidade pra ninguém. Pô, o cara tem técnica, o cara tem visão de jogo. O cara é forte, mano. O cara é forte, apesar de ser pequeno. É um cara forte, um cara que sabe se posicionar, um cara que tem bom passe, um cara que tem bom chute. Bom, se ele fosse ruim, ele não teria jogado no Barcelona e no Manchester, né? E igual eu já vi vídeo do Marcelo Beckler falando também, que se ele fosse um pouquinho mais operário, ele não estaria no Corinthians, né? Se ele fosse um pouquinho mais operário, mais raçudo,
mais de correr, mais isso, mais aquilo, ele não estaria no Corinthians, e isso é verdade. E isso é verdade, ele não estaria no Corinthians, ele estaria jogando na Europa ainda. Mas gostei bastante do discurso dele pós-jogo, ele falando da direção do Corinthians, ele falando que o Corinthians é muito grande, ele entende o que é o Corinthians, isso é muito bom. Isso é muito bom. Põe a cara, fala, põe o dedo na ferida. Falou que as pessoas que estão no administrativo do Corinthians, que estão atrapalhando o crescimento do Corinthians, deveriam sair. Deveria sair, deixar o Corinthians ser grande, que eles estão atrapalhando. Gostei muito. É o discurso que, tipo, eu acredito que ele falaria isso, ganhando ou perdendo, o Memphis falaria isso, cara. Falaria isso, iria falar isso. E ele tá certo, cara, ele tá certo. Ele tá certo, e eu espero que ele seja coerente, já que ele fala tanto que é ser Corinthians, da favela, né, que ele fala que o título não é pros jogadores, não é pra presidência, é pro Corinthians e pra torcida, cara, pra favela, pro povo. Gosto bastante desse empenho que o Memphis tem. Ele faz no pós-jogo contra o Cruzeiro, no primeiro jogo contra o Cruzeiro, que ele sai de campo, mano, ele falando português. Eu não sei se vocês viram o vídeo do Memphis falando em português, cara. Se não viu, assistam o vídeo, é muito bom. É muito bom, mostra que o cara tem um interesse, entendeu? Interesse ele tem. Também ganhando, aí a pessoa vai falar, também ganhando 5 milhões por mês. Tem gente que ganha e não tem esse interesse, cara. Tem gente que já ganhou essa grana, veio pro Brasil e não teve esse interesse que o Memphis tem. Então, eu espero que ele renove também. Eu espero que ele renove, espero que ele fique, espero que ele abaixe o salário dele, já o que ele entende o que é Corinthians. E ele tá vendo que o Corinthians precisa cortar gastos, né? Então, espero que ele renove e espero que ele abaixe o salário. Espero que ele abaixe o salário, espero que pelo menos até pra Libertadores, cara, que eu espero que seja o último ano, assim, tipo, renove por mais um ano. Tanto o Yuri, que o Corinthians consiga segurar o Yuri, o Bidon, o Hugo, o Bidu, o Mateuzinho, o André Ramalho, o Gustavo Henrique, o Maicon pra compor elenco, o Carrilho e o Martínez, cara. Talvez mais o Carrilho que o Martínez, ou mais o Martínez que o Carrilho. Enfim, muito na dúvida. Eu acho que eu sou mais o Martínez, né? O Martínez que rouba aquela bola do segundo gol, que toca pro Bidon. Pô, agora eu não lembro. Mas enfim, o cara que roubou a bola ali dentro, renove por mais um ano, fique até o final do ano que vem. Ou até o Corinthians, até onde o Corinthians conseguir ir na Libertadores. E eu espero que o ano que vem o Corinthians consiga ir longe na Libertadores. Sem pretensão ao título, sem nada, mas pô, que caminhe bastante, que chegue longe na Libertadores. Umas quartas de finais eu estaria já bem feliz com o Corinthians, cara, umas quartas. Tô sendo muito otimista? Talvez sim, dependendo do chaveamento ali, mas pô, Corinthians, bora, velho, bora que dá. Bora que dá. E o Dorival, cara, senhora, Dorival é um técnico de sorte, cara. É um técnico que ele dá umas mexidas assim, umas mexidas que você fica meio com ponto de interrogação. Aí você pensa, ou é gênio ou é ingênuo. Genial Júnior, né? Vi bastante meme disso aí também. Cara, eu não sei o que achar do Dorival, mano. Eu, particularmente, não gosto do Dorival Júnior. Mas é o que o Corinthians precisa. É o que o Corinthians precisa no momento. É um cara que às vezes sabe armar bem o time. O que me dá raiva, aí não é nem questão do Dorival, mano. Eu não sei, porque sai técnico, entra técnico no Corinthians. Eu não sei se é esse medo de perder que o Corinthians tem,
que é um medo desde a saída do Tite, que é esse medo de perder que o Corinthians tem, que faz 1-0 e recua. Faz 1-0 e recua. Todos os técnicos que entrou ali depois faz 1-0 e recua. Eu tava vendo uma entrevista do Silvinho. Cara, pra mim o Silvinho não foi um mau técnico no Corinthians. Pra mim o Silvinho não foi um mau técnico no Corinthians. Eu gostei da passagem do Silvinho no Corinthians. Mas eu lembro o jogo que o Silvinho foi mandado embora, que foi contra o Santos, foi após uma derrota contra o Santos, que o Corinthians tomou uma virada do Santos. E tem um vídeo meu assistindo o jogo que eu fiquei indignado, cara. O Corinthians estava ganhando de 1-0, se eu não me engano. Recuou o time. Recuou. Era Paulistão. Era Paulistão ou era brasileiro? Eu acho que era Campeonato Brasileiro. Não era Copa do Brasil. Foi 2022. Ou foi 2021? Enfim. Foi 2022. E cara, não sei o que acontece, velho. E todo técnico que entrou depois, 1-0 recua o time. Às vezes tá 0-0, dependendo do jogo, já tá recuando o time. O Corinthians marca um gol, sei lá, aos 30 do primeiro tempo, recua o time. Isso me incomoda, cara, isso me incomoda. Não gosto. Eu acho que marcou 1-0, continua jogando futebol. Vai praticando futebol, continua jogando do mesmo jeito. Fez 1-0 mesmo, jogando desse jeito, continua. Ou tenta segurar o jogo de outra forma. Não precisa recuar, abandonar o ataque, abandonar tudo, entendeu? Vamos tocar a bola. Quer prender o jogo, quer segurar o jogo? Treina o time pra tocar a bola, então. Entendeu? É isso, eu acho que o Dorival tem que melhorar nisso, cara. Tem que melhorar nisso. Que quer segurar jogo? Então treina o time pra tocar bola. Ah, mas não tem jogadores pra isso. Mano, treina. É treino. Mantém a base do Corinthians, igual desses jogadores que eu falei. Renova com todos. Renova com o Vitinho também. E treina. A base tá aí. Usa a molecada do Corinthians. Usa a base que vai precisar, que o próximo ano não é pra gastar tanto. Não precisa reforçar pra Libertadores. Mano, não precisa reforçar pra Libertadores. Não precisa. Talvez um lateral esquerdo. Tem um Anguilheri, o argentino. Anguilheri. Eu no começo achava ele bom, mas também caiu de rendimento. Perdeu posição pro Bidu. Não sei o que aconteceu com o Anguilheri. Mas caiu muito de produção. Que eu vi no começo do ano, que eu falei, caramba, mano, como esse cara não é titular? E depois ele foi mostrando porque ele não era titular. Enfim, é isso aí. Resumão do Corinthians, do ano do Corinthians. Fiz meu poder de fala aqui. E fiz um vídeo longo, hein? 40 minutos falando de Corinthians, cara. Muito bom. Campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulistão. Ganhando em cima do Palmeiras o Paulistão, eliminando o Palmeiras na Copa do Brasil. Cara, muito bom. Muito bom. Apesar do ano difícil, apesar do ano conturbado, apesar de tudo meio estranho, um ano estranho, né, pra todo mundo. O Corinthians foi bem, mano. Me deu alegria. Gostei de torcer pro Corinthians esse ano. Sofri bastante. Queria ter assistido mais jogos do Corinthians. Confesso que eu não assisti tantos jogos assim do Corinthians, porque o horário aqui não ajuda agora, né? Porque às vezes eu nem sei que dia da semana eu tô. Lá, pelo menos quando eu morava em Arte, sábado e domingo, eu sabia que era sábado e domingo, dava pra assistir jogo do Corinthians finais de semana, né? Aqui não, porque sábado e domingo eu tô trabalhando. E aí às vezes eu mais acompanho por notícia mesmo, ou por rádio, do que assistir os jogos. Mas não deixei de acompanhar Corinthians, cara. É isso aí. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, obrigado. Eu agradeço muito. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se cuidem. E vai Corinthians, cara. Vai Corinthians que... Poropopó que tem um bando de louco. E ano que vem
Ano que vem eu vou no estádio assistir um jogo do Corinthians, cara. Isso é uma certeza. Abração para vocês. Até mais.